Esse atendimento foi muito singular. A gente já publicou 2 vídeos falando do outro atendimento. Essa mãe buscou atendimento para a sua segunda filha. A primeira filha foi o que nós percebemos um quadro de obsessão multiverso. E a gente foi olhar o caso da segunda filha, porque ela percebeu que em um determinado momento, que foi a publicação do livro canalizado da filha, tudo deu errado para todos na casa dela. E que durante esse período ela fez parte de um programa de intercâmbio e também acolheu uma pessoa, uma moça que veio de fora, que vinha de outro país, e essa moça também tinha um quadro obsessivo muito forte e aquilo desencadeou o núcleo familiar. Então, quando a gente foi abrir o campo, a gente percebeu a mesma coisa, que além do quadro obsessor, os arcontes terem voltado no tempo para manipular a linha temporal da filha mais jovem, que foi o que nós relatamos no vídeo passado, eles também voltaram para a filha mais velha, porque a missão das duas era adjunta. Uma iria ser a médium que iria canalizar os livros e a outra canalizaria as ilustrações. E essa filha hoje cursa Belas Artes lá na Europa e tem um grande dom de desenhar mentores e de ter visão espiritual e de transferir isso em desenhos. Então, qual o quadro que ela estava manifestando? Autopunição, elementais artificiais, as duas têm tendência de se flagelar, que é o que? O quadro obsessor cortando para que o sangue se transforme numa automagia, registro de abandono, rejeição e que ela era uma forte média de incorporação com a mediunidade reprimida. E a mãe relatou que hoje todos os desenhos que ela faz são sórdidos, pesados, tenebrosos e que aí ela continua ancorando e co-criando isso. E ela traz o trabalho de canalização só para o lado obscuro. Obscuros, exatamente. Então o que é que nós fizemos? Acessar o DNA da mãe, através do DNA dela, tentar limpar o que for permitido e possível no campo da filha. Qual o problema? Esse quadro obsessivo que foi instaurado na linha temporal atacou justamente no registro religioso ancestral, de forma que nenhum dos filhos dela aceita a espiritualidade nem o marido. Então é muito desafiador, difícil você conseguir trazer uma consciência para a cura, para a libertação e despertar para o seu propósito evolutivo se ela nega a espiritualidade. Porque acaba com o combustível, o fermento que é a fé. Então, fiz a limpeza do que era possível, da autopunição, das manipulações chopais na linha temporal, que é a nossa especialidade, fizemos lá a despolarização, e aí abrimos para a incorporação. E foi aí que aconteceu algo inusitado, que foi o seguinte: acoplou-se um entrante, um clone de um entrante, que veio de 2043. Esse entrante se acoplou e não respondia a nenhum comando. Eu não conseguia desacoplar do campo do Robson, não respondia a símbolo. Era como se ele tivesse acoplado fisicamente, controlando o cérebro e não energeticamente nos chakras. Então, eu, sem saber muito o que fazer, mas precisando das informações que ele tinha, pedi amparo para o comandante Esmeralda, para o mestre Hilário, para projetar uma coluna verde esmeralda e isolar todos os devas do Robson e todo aquele entrante que estava acoplado no Robson para eu conseguir extrair a informação de que entidade era aquela. E foi aí que nós descobrimos um programa de saltadores do sinistro governo secreto. Então vamos lá. Existe um programa de saltadores de consciência que voltam no tempo para corrigir manipulações temporais. Isso aí a gente já conhece, já foi falado por outros espiritualistas inclusive. Só que o que aconteceu foi que no futuro o governo oculto conseguiu desenvolver clones com engenharia hibridizada extraterrestre que tem poderes paranormais e que voltam no tempo para criar paradoxos, anulando a encarnação de pessoas que têm uma missão de transformação da linha temporal de amplo espectro. E o que isso significa? Que são pessoas que atuam em grandes nichos. Então, por exemplo, eu e o Robson, a gente atua no nicho da espiritualidade. A gente está despertando um grupo pequeno. A maioria de nós está ligada à espiritualidade. Mas quando a pessoa vai escrever um livro que vai rodar o mundo, ou que você vai fazer algo que vai transformar em amplo impacto, ser um grande escritor, você pode se tornar um alvo desse programa do Sinistro Governo Secreto. E eu interrogando esse clone, essa consciência hibridizada, ela disse que não tinha tecnologia na nossa linha temporal para desacoplar ele. Que não tinha como desacoplar. E eu me vi numa situação, eu não consigo, ele não saiu do teu corpo, Robson. Não saiu, por isso tu ficou tão cansado. E tu sentiu dores, não foi? Dor, antes era como se estivesse furando a minha cabeça, eu sentia meio tonto, sei lá, depois que acabou, eu queria ficar deitado. Foi muito desgastante, né? Exatamente, não, vocês imaginam a carga que não é pro Robson um processo desse. Então,
eu não conseguia desacoplar o entrante, não tinha tecnologia, e eu digo, não, vou fazer o seguinte, vou tentar eu me projetar no futuro para trazer uma tecnologia. Mas antes de eu fazer isso e eu também me desgastar, veio o Dr. Pacha. Aí o Dr. Pacha explicou que o entrante ficava acoplado através da rede neural do cérebro físico, controlando os neurônios, e que o Pacha irradiava pelos chakras. Então ficou os dois acoplados no Robson, em simultâneo. O Pacha acoplado explicou o que ele ia fazer para conseguir remover aquela consciência do teu corpo, do SGS. Ele iria ativar um pulso da tua Kundalini, abrir o teu coronário e ativar uma energia espiritual do teu Atma. Porque a energia espiritual recodifica toda e qualquer conexão não natural da matriz dos teus corpos. Nossa. E aí o Pacha disse que ele iria tirar através desse pulso e ele começou a vibrar o teu campo, então tu tremeu muito, né? Tu se tremia muito. E o Pacha foi, até que ele conseguiu remover essa consciência entrante, devolver ela para a linha temporal através de uma explosão de luz que fez com que qualquer consciência desacoplasse dos teus corpos, permanecendo só o Pacha, que está acoplado em nível espiritual. Então, o que acontece? Quando a consciência está acoplada em alguém, ela irradia pelos chakras. Então, você, com símbolos, você consegue elevar a tua frequência e desagregar ela dos chakras, e encaminhar ela. O entrante estava acoplado em outra estrutura, como se ele tivesse de maneira física mesmo, controlando a parte neurológica do teu corpo. Então, por isso que as tecnologias não funcionavam. Não funcionavam, porque ele estava acoplado em nível físico. Então, o que nós descobrimos? Aí eu falei, Dr. Pacha, agora? Eu e o Robson podemos ser alvos de um tipo de ataque desse, porque se não tem tecnologia, se eles entram lá, modificam a linha temporal e assumem, porque o que foi dito é que a filha mais jovem já estava com um entrante desse no corpo dela e que ele já estava controlando. E por conta disso que ela estava fazendo tinha mudado de gênero, porque o entrante clone era homem e ela era mulher. Então, a filha mais jovem estava com um processo de transgênero artificial, porque acoplou-se um entrante que era do sexo masculino, que agora estava assumindo o corpo dela. Então, o que é que o Pacha explicou? Aí eu disse, Dr. Pacha, e o Krishnamurti, Trigueirinho, e um bocado de gente que fez missões grandes, né? O próprio Chico Xavier, que mudou o planeta, por que esses caras não conseguiram também sabotar, se eles conseguem fazer isso e não tem tecnologia? Aí ele explicou, das duas uma. Quando a consciência se funde com a mônada dela, a energia é tão alta que não tem como ninguém acessar o campo áurico dela. Ou número 2, se a consciência é um entrante, porque já tem outra consciência acoplada. Então não tem como acoplar mais um. Porque ele já tem duas consciências, o Atma e o entrante em outros níveis espirituais, e aquilo ali cria um campo eletromagnético que impede que esses saltadores negativos possam acessar o campo. Então, em suma, toda pessoa que vai ter um trabalho de alto impacto, ela passa pela possibilidade de ter a sua linha temporal manipulada enquanto ela não se fundir com a sua mônada, ou ela, de repente, recebeu uma consciência hospedeira. E o exemplo que eu dei do Trigueirinho, por exemplo, ele era um entrante. Então, a missão que ele fez foi enorme, o canal dele, a missão que ele fez, por exemplo. Mas como ele já era um entrante, não tinha como ninguém sabotar ele. O Krishnamurti já veio desde criança em fusão total com a mônada, por exemplo, outro que teve livros que circulou o mundo todo. E aí, várias pessoas a gente via que ou ela estava fundida com a mônada ou era um entrante. E por isso não tinha como outro entrante controlar. Então foi um novo aprendizado, né? Inclusive o próprio entrante falou que tinha um seriado, aquele seriado lá, de mudar a linha temporal, que eu não vou lembrar o nome, o Robson vai pesquisar depois. Tem um seriado que o próprio entrante falou na nossa linha temporal, que é o Travelers, que fala sobre isso e que é uma inspiração do diretor que acessou a linha temporal futura desses programas de saltadores da consciência. Então existe um grupo de saltadores que são neutros, que estão aqui só para fazer com que a linha temporal aconteça, e tem um grupo que está a serviço do governo oculto e que está sabotando determinadas linhas temporais. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela história de que a sua frequência elevada afasta o obsessor é a coisa mais verdadeira do mundo. Porque você não precisa de nenhum dessas tecnologias, de nenhum desses conhecimentos mirabolantes que a gente tem aqui. Basta você estar fundido com o teu eu interno, reto viver, reto sentir, reto agir, autodisciplina, amor crístico, que nada vai acoplar no seu campo. Mas, se você se desvia, aí frequencialmente abre espaço para a manifestação desses tipos tão avançados de obsessão espiritual. Então, esse foi mais um dos incríveis relatos de manipulações temporais, onde a gente acabou se esbarrando com um programa do sinistro governo secreto
de entrantes saltadores de consciência. Um grande abraço e até o próximo atendimento.